iniciar nossos trabalhos, vamos hoje ler a pergunta número 81 do Catecismo Maior de Westminster. E a pergunta é: todos os crentes sempre têm a certeza de que estão no estado de graça e de que serão salvos? A certeza da graça e da salvação, não sendo a essência da fé, os crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la, e depois de resultar dela, podem senti-la esquecida e interrompida por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, eles nunca são deixados sem a presença e apoio do Espírito de Deus, que os guarda de cair e desespero absoluto. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Santo Deus, Eterno Pai, por mais um domingo, Pai. Por mais um domingo, Deus, em que o Senhor nos sustenta. Por mais um domingo em que o Espírito Santo nos ajunta aqui, Deus. E nós pedimos, Pai, que o culto, Deus, que iremos prestar, nos suba a Ti com um aroma agradável, Deus, das Tuas narinas, Senhor. E que o Senhor nos habilite, Deus, a realizar a verdadeira adoração, Senhor. E se há alguém, Deus, aqui, agora, ou que está para chegar aqui, ainda não tem, Senhor, a certeza da salvação, devido a pecados, devido à falta de maturidade, devido a tantas circunstâncias como nós vamos ler, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, use, Deus, tudo, Deus, o que será, Deus, administrado, Deus, e feito, Deus, desse culto, Deus, para a Tua glória, Deus, e para a edificação dos santos, Deus, para que assim, Deus, saiamos daqui, Deus, mais convictos, Deus, de que Cristo morreu por nós, Senhor, e ninguém pode tirar-nos das mãos do Filho de Deus. Senhor, esteja conosco, livre-nos de todas as tentações, livre-nos, ó Deus, de todos os pecados, Deus, livre-nos, ó Deus, de toda a cobiça dos olhos, Deus, e que agora, Deus, todos nós estejamos, Deus, despojando, Deus, ainda mais o velho homem que ainda insiste em residir em nós, Pai, para que exercitemos, Deus, cada vez mais, Deus, nosso interior, o homem espiritual, Pai, para que possamos crescer, Deus, em graça e em verdade, Senhor. O que pedimos em nome de Jesus Cristo, abençoe-nos neste culto solene. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 40. Aqueles que forem abrir a palavra de Deus, por favor, se coloquem de pé. Nós vamos ler Isaías 40, do versículo 12 até o versículo 31. Isaías 40, do 12 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem criou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó firme que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco já se seca, quando um sopro passa por eles,
e uma tempestade leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos filhos da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrear o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém, Senhor. Que agora nós possamos ter em nossas mentes que é esse o nosso Deus. Que agora nós possamos louvar o nosso Deus, que não se cansa nem se fadiga e renova as nossas forças. Louvemos, meus irmãos. Ainda em Isaías 40, vamos ler versículo 1 e versículo 2. Isaías 40, capítulo 40, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai no coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Até aqui, meus irmãos. Que agora, meus irmãos, nós possamos lembrar de todos os pecados que cometemos durante essa semana e possamos confiar nessa palavra, nessa promessa: consolai, consolai, e que os nossos pecados estão perdoados por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Vamos então abaixar nossa cabeça e fazer um momento de oração silenciosa. Depois eu pedir para o nosso irmão
Senhor, já chegamos a Ti, ó Deus, com humildade, Pai, nosso coração e espírito quebrantados, Pai, clamando a Ti, ó Deus, o perdão, Deus, perdão pelos nossos pecados, Pai, que praticamos, Deus, durante a semana, Pai, os pecados de hoje, Deus. Infelizmente, Pai, ainda habita em nós uma lei que é contrária à Tua santa lei, Deus, uma vontade que é contrária à Tua lei, Senhor, que conflita dentro de nós e nos faz pecar, Pai, como o Teu servo Paulo diz, que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, Pai, e o mal que nós não queremos fazer, esse nós acabamos por fazer. Mas o Senhor também nos diz, por meio do apóstolo, que nenhuma condenação há, pois aqueles que estão em Cristo Jesus, o Teu Filho, Deus. É nessa verdade que nos apegamos, Senhor, é no sacrifício do Teu Filho, é no sacrifício de Jesus Cristo que nós somos justificados, Pai. O mérito e a obra dele é aplicada em nós por meio do Teu Santo Espírito, então nós somos declarados justos, Pai, não por nossas obras, mas por causa de Cristo, Deus. Pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, Pai. Somos gratos a Ti pela obra da redenção, Pai, onde Tu escreve na história todo o trajeto até a vida do ungido do Senhor, Messias, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós olhamos para trás e somos salvos pela cruz do Calvário, pelo sacrifício de Jesus Cristo naquele local, Deus. Que o Senhor possa estar nos ajudando no processo de santificação, Pai, porque uma vez perdoados, nós somos então chamados a viver em novidade de vida, Deus, a viver de maneira santa, porque Tu és o Deus santo e exige que seus adoradores também o sejam. Nos ajude, Senhor, nesse processo, Pai, que não venhamos a desfalecer, Deus, mas que possamos perseverar nesse caminho até a salvação final, Pai, até a consumação de todas as coisas, onde então habitaremos glorificados no Teu santo reino, Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é isso que te pedimos, Pai. Amém. Louvado, Jesus. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e no Senhor não há maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força derrubou, mas eu confessei meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secar em minhas águas livre estarei. Confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secar em minhas águas livre estarei.
Dia e noite a culpa me secou e toda minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoa-te minhas faltas, e ao secar em minhas águas livre estarei. Confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, e ao secar em minhas águas livre estarei. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8, verso 11 até o verso 15. 2 Coríntios 8, do verso 11 ao verso 15, diz assim: completai agora a boa obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Meus irmãos, agora nesse momento de dízimos e ofertas, o irmão Felipe estará distribuindo os envelopes para aqueles que assim sentirem e desejarem ofertar. Só depositarem com nós ofertar, enquanto nós compramos ao nosso almoço. Deus.
então vamos abrir Colossenses 3. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora, meus irmãos, no momento de adoração, no momento de louvor, que nós possamos entoar cada palavra com isso em nossas mentes, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Para isso, eu vou pedir ao irmão Gabriel que se apresente aqui na frente para louvar e também fazer uma oração a Deus para que nos capacite a adorar. E depois vamos para os louvores. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, Senhor, te bendizer, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos faça te louvar, Senhor, com gratidão aos nossos lábios, Senhor, coração e mente. Possamos, Senhor, te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Dedicamos, Senhor, louvor, que louvor que o Senhor merece, Pai. De forma que o Senhor merece ser adorado, ser louvado. Que toda a glória, Senhor, seja dada ao Senhor. Somente ao Senhor, Pai. Não a homens, não a ninguém aqui, Senhor, mas somente o Senhor. Que possamos ter isso em mente, Pai, que nosso louvor, Pai, chegue a Ti como aroma suave, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar, Pai, com nossos louvores aqui, Pai. Isso te pedimos, Senhor, te agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para estar se colocando de pé. Vamos estar adorando esse nosso Deus, que é grandioso, nosso Deus que é maravilhoso. E tem poder pra salvar, tem poder.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Esse poder, né? Nosso Deus tem de salvar pecadores. Isso nos constrange, né? Nos faz adorar Ele com gratidão e a render graças a Ele mesmo, pela grandeza dele, pelo ser dele. Então vamos dar continuidade, celebrando com alegria, com júbilo ao Senhor. Esse Deus que é bondoso. Senhor, com alegria, apresentar-nos a Ele com meditar nisso, né? E entregar mesmo o nosso louvor com gratidão, servir a Ele com alegria, porque nosso Deus, Ele é grande, grandioso, Ele merece toda essa adoração. Amém? Os irmãos podem se assentar, já continuar com sua imagem. Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros?
por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Agora, meus irmãos, nós acreditamos que no momento em que a palavra de Deus será exposta, nós também temos as mesmas exortações que estavam aqui sendo direcionadas aos irmãos de Tessalônica, para que nós também estejamos firmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. E é isso que é a paz, que excede todo entendimento, é a paz do nosso próprio Deus. Que agora, nesse momento de expor o sermão, que nós possamos atentar a cada palavra que será exposta, para que nós possamos nos agarrar firmemente nas promessas e sermos confirmados na nossa vocação, sermos confirmados na nossa eleição, e que nós cresçamos em santidade e amor um para com os outros também. Vou pedir para que o irmão Israel esteja orando pela vida do nosso irmão Vinícius, para que ele exponha fielmente a palavra de Deus e que nós a recebamos também com fidelidade. Oremos. Deus, obrigado, Pai, porque podemos ter acesso a Ti, nós, pecadores, o Senhor Santo, 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 nos permite, por meio de Jesus Cristo, termos relacionamento contigo. Obrigado porque o Senhor revela a Tua palavra a nós. Te louvamos, Pai, porque o Senhor levanta homens para expor a Tua palavra, para que possamos entender e aplicar nas nossas vidas. Te peço agora pela vida do Vinícius, que ele seja fiel à Tua palavra, que ele fale tudo aquilo que está escrito na Tua palavra apenas, para o louvor e a glória do Teu nome, Senhor. Para que nós, Senhor, cresçamos em graça e conhecimento, cresçamos em amor, e que em nome de Jesus glorifiquemos o Teu nome com as nossas vidas, com uma vida de santidade, buscando a Ti fervorosamente. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 23. Atos, capítulo 23. Vai ficar projetado aí o texto básico do sermão. Atos, capítulo 23. Nós vamos expor do verso 12 até o verso 35. Mas antes disso, é bom nós recapitularmos. Eu vou pedir aos irmãos que abrem Atos 21. Se assim desejarem, eu vou estar só para nós lembrarmos o contexto que será tratado aqui hoje quanto ao apóstolo Paulo. No capítulo 21, nós vimos que, anterior ao capítulo 21, que o Senhor tinha falado para Paulo que ele deveria se dirigir a Jerusalém, que lá aguardava ele cadeias e prisões. Ele deveria pregar o Evangelho, ser testemunha lá. E nós vimos todo esse trajeto do apóstolo Paulo tendo coragem, mesmo com muitos discípulos e irmãos clamando ele que não fossem, para que ele não sofresse em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, o apóstolo Paulo foi. E nós vimos que assim que ele chegou em Jerusalém, quando ele estava no templo, ele sofreu uma oposição porque ele foi acusado de profanar o templo. Não sei se os irmãos se recordam, ele estava acompanhado por 4 homens que tinham feito votos de Nazireu, e ele foi acusado porque ele estava andando com Éfeso na cidade, de que ele tinha entrado com gregos no templo, ou seja, com gentios, na área do templo onde era permitido somente os judeus entrarem. Então o apóstolo Paulo ele foi denunciado, assim por dizer, e naquele mesmo instante que ele foi acusado, ele foi agarrado pelos judeus e iniciaram então um espancamento. Paulo foi espancado, e nós vimos então uma primeira intervenção romana nesse episódio. O apóstolo Paulo ele é livrado por causa dos romanos, os sentinelas romanos que estavam na fortaleza Antônia, que viram toda aquela situação,
desceram, interviram e impediram que o apóstolo Paulo fosse morto pelos judeus. O espancamento se iniciou com o propósito de matar e tirar a vida do apóstolo Paulo. Nós vimos isso no capítulo 21, do verso 17 em diante. E depois de ele ter sido espancado, ter sido então levado à fortaleza Antônia, no capítulo 22, nós vimos que Paulo então inicia apresentando a sua defesa. Ele apresenta a defesa aos judeus e ele fala isso na língua hebraica, né, ou no aramaico. Então os romanos aí não entendiam mais. Então o apóstolo Paulo ele começa a expor sua origem, né? Ele fala que ele é de Tarso, nasceu em Tarso, uma capital não insignificante da Cilícia. Ele vem falando que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, né? um rabino, um mestre muito importante na sua época entre os judeus. Gamaliel foi aquele que nos capítulos anteriores deu um parecer para que os discípulos de Cristo, da apóstolo, não fossem mortos, né? Porque se aquilo não fosse de Deus, iria se dissipar como os outros movimentos, e se fosse de Deus, eles estariam lutando contra o próprio Deus. Então Gamaliel, décadas atrás, cerca de 2 décadas atrás, 20 anos, tinha instruído nesse momento. Então o apóstolo Paulo, então, depois ele começa a discursar e ele entra na sua conversão, no momento que o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele quando ele estava a caminho de Damasco, né, com um cavalo para perseguir a igreja de Cristo. Então ele vai narrar toda, desde a sua origem, a sua identidade, nascença em Tarso, até a sua conversão. E quando ele inicia falando que ele teve um chamado especial para ir aos gentios, ele é interrompido, né? Então nós vemos no versículo 22 do capítulo 22 que houve a interrupção, ele é tirado de lá e então ele é novamente levado para a fortaleza Antônia, onde ele é livrado dos açoites romanos por ser cidadão romano. Ele fala que ele obteve aquela cidadania de nascença, né? Ele não precisou desembolsar valores diferentes daquele centurião que tinha conversado com ele. No capítulo 23, hoje nós estamos no capítulo 23, do verso 1, nós vimos que o apóstolo Paulo ele está perante o Sinédrio. E no Sinédrio ele vai apresentar a sua defesa, né? Ele leva um soco, digamos assim, na sua boca, pela ordem do sumo sacerdote, né? E então ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada, um insulto. Ele não sabia que ele era o sumo sacerdote, ele pede perdão, porque como um discípulo do Senhor, ele deve obedecer à lei. A lei fala sobre as autoridades eclesiásticas constituídas. E nós vimos então que os eventos se sucedem, até que há um grande tumulto, porque o apóstolo Paulo começa a defender doutrinas que os fariseus defendiam. Lembrando que o Sinédrio era composto por saduceus, que não criam, por exemplo, na ressurreição, e de fariseus, que era a maioria que cria. Então o apóstolo Paulo ele se apega, ele fala das doutrinas que ele defende, que ele está pregando em Cristo Jesus, e essas doutrinas estão em harmonia com o que os fariseus pregavam. Então levanta-se um grande tumulto entre fariseus e saduceus, de tal modo que no verso 10 do capítulo 23 fala que, tomando vulto a celeuma, a discussão, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali. Então novamente os soldados romanos intervêm para que o apóstolo Paulo não fosse morto, naquele primeiro momento do espancamento, e agora durante a sua audição no Sinédrio, os soldados intervêm de novo para livrar o apóstolo Paulo. No verso 11, que foi o último verso exposto no domingo passado, nós vemos que na noite seguinte a esse evento, o nosso Senhor Jesus Cristo ele se põe ao lado do apóstolo Paulo e diz para ele ter coragem, porque assim, pelo modo como ele foi testemunha de Jesus Cristo em Jerusalém, importava agora que ele fosse também em Roma. Então isso aqui é muito importante nós termos em mente. O Senhor Jesus Cristo aparece ao apóstolo Paulo na noite seguinte e diz que assim como ele foi testemunha dele em Jerusalém, ele deveria ser em Roma. Então o sermão de hoje nós vamos ver que os desígnios de Deus, eles não são frustrados. Aqui nós vemos uma revelação do Senhor Jesus Cristo, disse que o apóstolo Paulo iria para Roma ser testemunha lá. Nós vamos ver que levantam oposições para que isso não se cumpra, né? Então vamos agora ler o verso 12 até o verso 35, que é o que nós vamos expor na noite de hoje. Assim diz a palavra do Senhor: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, ou seja, sob maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspiração. Estes indo ter com os principais sacerdotes
E os anciãos disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 dentre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber enquanto o não matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fui descer ao sinédrio deles. Verifiquei se ele é acusado de coisas referentes à lei que nos rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. É aqui que o Senhor agora nos ajude a nos aprofundarmos mais um pouco na sua santa palavra. E nós então, irmãos, como foi exposto anteriormente no verso 11, isso é muito importante, o Senhor Jesus Cristo apareceu ao apóstolo Paulo e disse que ele deveria ter coragem, porque ele deveria ser sua testemunha em Roma. Nós vimos logo no verso 12, quando amanheceu, ou seja, na noite, o apóstolo Paulo encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E quando amanheceu, os judeus se reuniram. Os judeus se reuniram sob anátema. Esses judeus, que o texto vai falar que mais de 40 judeus se reuniram, eles se reuniram com o propósito então de montar uma cilada para matar o apóstolo Paulo. E eles fizeram isso sob anátema. O que esse termo quer dizer? Eles fizeram isso sob pena de serem amaldiçoados, caso eles não cumprissem com o intento que eles juraram perante o Senhor. Então, cerca de mais de 40 judeus, nós não sabemos se tem fariseus, saduceus envolvidos, mas o texto vai falar que anciãos e sacerdotes tomaram conhecimento, eles procuraram alguns dos anciãos e alguns dos sacerdotes para anunciar esse plano. Nós vemos então que eles prestaram um juramento. Isso aqui é muito interessante, porque eles juraram sob pena de anátema, ou seja, de serem amaldiçoados. E não somente isso, eles prometeram não comer e nem beber
Ou seja, nós falamos de algo vital. Eles estão colocando, eles se propuseram a colocar as suas próprias vidas em risco, ou seja, não comer e não beber, que é algo essencial, caso eles não cumprissem com esse propósito de retirar, de matar o apóstolo Paulo. Esses judeus, eles estavam irados, eles estavam com ódio. Por 2 vezes o apóstolo Paulo, como nós vimos aqui na introdução, tinha sido livrado pelos romanos. No primeiro momento, quando ele estava sendo espancado para ser morto, ele foi livrado. E depois, no tumulto no Sinédrio, ele novamente, por causa dos romanos, que foram instrumentos de Deus, ele foi livrado novamente. Então esses judeus, com ódio, com sangue nos olhos, querendo saciar a sua sede de sangue, eles então tramam isso. Eles buscam, por meio da fraude, ludibriar o comandante romano. E nós vemos então que esses judeus, ou seja, aqueles que com certeza estavam naquele momento que o apóstolo Paulo foi questionado por estar inserindo gentios dentro do templo, ou seja, aqueles que se apresentam como zelosos da lei, aqueles que se apresentam como protetores do templo do Senhor, aqueles que apresentam como protetores de Moisés, são esses daqui nesse momento estão quebrando a lei de Deus. Nós vemos especialmente sendo quebrado o 3º mandamento, pois eles tomam o nome de Deus em vão para fazer esse juramento. Nós vemos o 6º mandamento quebrado, porque não matarás. Eles estão buscando cercar por meio da cilada, por meio de meios covardes para matar o apóstolo Paulo. E nós vemos também eles quebrando o 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho. Então nós vemos especialmente esses mandamentos sendo quebrados justamente por aqueles que buscam ser protetores da lei, né? Aqueles homens que se arrogam por ser da descendência de Abraão, da descendência de Moisés, de ter Moisés e Abraão, ter Abraão como pai, de ter o templo como um templo santo do Senhor, onde ninguém pode manchar. E são eles que estão às escondidas tramando matar um homem por meio da fraude. E eles conspiram de uma tal maneira que eles querem enganar o comandante romano. Eles querem criar uma aparência de uma necessidade que não é uma necessidade real. Eles querem demonstrar que aquilo que não foi resolvido no Sinédrio por causa do tumulto, eles deveriam então notificar o comandante que levasse o apóstolo Paulo até o local, para que ele então fosse investigado novamente, fosse questionado novamente sobre o que ele estava pregando. Mas nós vemos que a trama era que, enquanto o apóstolo Paulo fosse levado da fortaleza Antônia até o templo, nesse caminho eles abordariam, mais de 40 homens abordariam o apóstolo Paulo e o tiraria a vida, antes mesmo que ele chegasse no templo para ser ouvido. Essa era a trama principal. E nós temos visto que, lembrando que desde o evento quando Estevão foi morto, cerca de 2 décadas se passaram até esse evento aqui. Cerca de 20 anos atrás, Estevão tinha sido morto, apedrejado, depois de defender o Evangelho e defender a Santa Fé perante o Sinédrio. E é interessante como nós vemos como, depois de tudo isso, apesar de centenas de milhares, dezenas de milhares que se converteram dentre os judeus, zelosos da lei, ainda assim há uma grande oposição ao Evangelho de Cristo, à pregação do apóstolo Paulo. Nós vemos como eles ficaram ainda mais irados quando eles ouviram que o ministério do apóstolo Paulo era de maneira com primazia aos gentios. Foi quando o apóstolo Paulo foi interrompido na sua defesa. E isso não deveria ser diferente, porque o Senhor Jesus Cristo falou desses escribas, desses hipócritas. Em Mateus capítulo 23, a partir do verso 24, o Senhor Jesus Cristo fala: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens,
mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vossa cabeça recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra. O que nós temos visto em Atos, há 20 anos atrás, iniciada uma grande perseguição com Estevão, ainda temos visto depois de 20 anos. Isso foi anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, que eles perseguiriam os representantes dele. Eles seriam açoitados, eles seriam crucificados, eles seriam arrastados de cidade em cidade. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi instrumento dessa perseguição antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo na Damasco. Ele arrastava homens e mulheres às cadeias por causa do seu falso zelo em relação à lei de Deus. Então isso não é novidade. O Senhor anunciou que esses homens hipócritas perseguiriam os seus representantes. E nós temos visto mais uma vez agora uma trama desses judeus, mais de 40 judeus, mais de 40, um grupo de homicidas tramando contra o apóstolo Paulo. E nós vimos que aquilo que o Senhor anunciou no verso 11, aquele desígnio que o apóstolo Paulo iria para Roma, sendo Jesus Cristo Deus, Filho de Deus, um da Trindade, não poderia ser frustrado esse desígnio. E nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele é livrado. O apóstolo Paulo ele é livrado novamente. A morte que estava já prestes a acontecer com o apóstolo Paulo não ocorre. E agora nós vamos ver a parte do livramento. Nós vimos a parte onde os judeus criam uma artimanha, uma cilada para matar o apóstolo Paulo. E agora nós vamos ver como o apóstolo Paulo foi livrado pelo Senhor, mais uma vez, de ser morto, porque ele iria pregar em Roma. E aqui é interessante porque nós vemos o instrumento, a peça-chave utilizado pelo Senhor para livrar o apóstolo Paulo desta vez, não foram os romanos, mas foi um menino, o sobrinho do apóstolo Paulo. O texto vai falar que o filho da irmã de Paulo, que morava em Jerusalém, leia-se, o sobrinho do apóstolo Paulo, por causa da providência divina, ele estava no local certo, na hora certa, e ele ouviu tudo o que esses mais de 40 judeus estavam tramando contra o apóstolo Paulo. Diante dessa informação tão importante, o texto vai nos falar que ele correu para a fortaleza Antônio. E entrando na fortaleza, nós podemos imaginar que provavelmente esse menino ele visitava o apóstolo Paulo, né, durante a prisão, então foi permitida a entrada dele nessa fortaleza romana. Ele então se dirige até a cela do apóstolo Paulo e relata tudo que ele ouviu. Diante de toda essa informação, o apóstolo Paulo, guiado pela sabedoria de Deus, chama um dos centuriões e pede que o centurião, que é um oficial abaixo do comandante, levasse o menino para ser ouvido pelo comandante. E aqui é importante nós pararmos para pensar porque o centurião seguiu a recomendação do apóstolo Paulo, um preso, né? Não sei se os irmãos já tiveram experiência com o regime penitenciário, né? Entraram no presídio, mas o preso ele não é muito ouvido, né? O que ele fala não é muito considerado pelos agentes penitenciários. Ele é um preso, né? Ele não deve ser considerado para nada, ele está ali aguardando ou cumprir a pena dele ou o julgamento, e os agentes penitenciários não querem saber. E nós vemos aqui algo diferente acontecendo, porque o centurião de imediato leva o sobrinho do apóstolo Paulo para ser ouvido
perante o comandante. E isso ocorre porque Paulo era romano. Por isso que é importante nós termos os versos anteriores, quando Paulo falou que ele era romano de nascença. A cidadania dele era romana. E como romano, o romano ele gozava de privilégios, de direitos, de prerrogativas. E quando esses direitos eram violados, até mesmo por um oficial, esse oficial ele sofria o peso da lei romana. Então não foi porque o centurião é bonzinho ou ele tinha uma boa relação com o homem Paulo, mas era porque por lei ele devia estimar e considerar, lembrando da presunção de inocência que já havia ali no sistema romano, que ele só poderia considerar o apóstolo Paulo culpado depois do devido julgamento. Então ele leva diretamente, depois que Paulo recomenda, o sobrinho do apóstolo Paulo para ver o comandante. E o texto vai nos falar que vai se dirigir a esse menino como rapaz. O termo aqui no grego é Neanias, que significa rapaz, a tradução literal. Mas nós podemos inferir que esse não era um rapaz nem mesmo um adolescente, mas um menino. Nós vemos, por exemplo, que no verso 18 do capítulo 23, vai falar que o comandante romano tomou-o pela mão. Se nós formos imaginar a cena, o menino foi levado pelo centurião, e depois que o centurião falou o motivo de levar aquele menino, ele pega pela mão e toma parte, um lugar mais reservado para ouvir o menino. Então nós não podemos inferir que era um rapaz, um jovem de 18, ou de 15, ou mesmo adolescente, sendo pego pela mão e levado do canto da sala. Então nós inferimos aqui que se tratava de uma criança, era um menino, uma criança, nem mesmo um adolescente. Nós não podemos ler aqui que um comandante romano, de guerreiro, fosse pegar um rapaz já adulto, um jovem rapaz, um adolescente, pela mão e tirar ele à parte, mas sim um menino. Então nós vemos que esse menino, a peça-chave para o livramento do apóstolo Paulo, ele é tomado, ele é retirado à parte pelo comandante romano. Então ele é inquirido, ele é interrogado para saber então qual era a mensagem que esse menino tinha para o comandante. Nós vemos então que o sobrinho do apóstolo Paulo, perante o comandante, relata que os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir. Ele está orientando o comandante romano. Aqui a gente vê uma linguagem de uma criança mesmo, né? Uma certa ingenuidade. Imagina, um rapaz, uma criança, dizendo ao comandante romano como ele deveria agir. A gente consegue extrair desse essa ingenuidade de um menino mesmo. Ele fala aqui, tu, pois, está orientando o comandante, ao comandante, tu, pois, não te deixes persuadir, não seja enganado por eles, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer, nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, ou seja, já estão prontos, já estão ali esperando para executar o seu plano, esperando a tua promessa. Que promessa? A promessa de levar o apóstolo Paulo perante o Sinédrio para ser ouvido. E ali a cilada estaria armada para tirar a vida do apóstolo Paulo. E nós vemos novamente a providência divina, porque a mesma providência que levou o menino a estar naquele lugar certo, na hora certa, ouvindo a trama, também fez com que um comandante romano tomasse como verdadeiro o depoimento desse menino. O comandante, sem nenhum tipo de prova, sem nenhuma outra testemunha, apenas uma afirmação de um menino, ele toma como verdade aquilo. E ele, que era responsável pela ordem social daquela província, da onde ele estava situado, Jerusalém, tanto que nós vimos nas exposições anteriores que a fortaleza onde ficavam os quartéis romanos, essa fortaleza Antônia, ela tinha mais de 35 metros de altura. Então os romanos eram como grandes sentinelas da cidade, aqueles que observavam tudo e todos para ver se tudo estava sob ordem, sob pena de perderem a sua própria vida caso houvesse algum tipo de tumulto. Esse comandante romano, ele toma como verdade que cerca de mais de 40 judeus
estão pactuados entre si para enganar o comandante romano e para tirar a vida do apóstolo Paulo. Então nós vemos que o comandante, então, agora, ele, diante dessa informação que ele tomou como verdade, ele vai agir para que isso não ocorra. Ele, como comandante, ele deve zelar pela ordem social. E como está dizendo que existe um número de mais de 40 pessoas, é bem interessante nós pararmos para pensar no texto, porque nas intervenções romanas que nós vimos nas 2 vezes anteriores, provavelmente o número de soldados que interviram pelas 2 vezes ou era igual a 40 ou era inferior a 40. Então, para que houvesse chance de êxito esse plano dos judeus, mais de 40 era o número que eles consideraram que seria aproveitável para retirar e lutar contra os soldados romanos. Então, provavelmente, ou o número de 40 ou menos disso eram responsáveis de levar o apóstolo Paulo da fortaleza para o templo e do templo para a fortaleza. Porque se fosse um número muito grande, como o número que nós vamos ver agora, não teria nenhuma chance de judeus atacarem o apóstolo Paulo, que estava guardado por soldados romanos. Então, a lógica do texto, a lógica que nós retiramos aqui, é que os mais de 40 judeus eram suficientes para guerrear, lutar contra os soldados romanos e ainda matarem o apóstolo Paulo. E diante desse tumulto, alguns comentaristas vão falar que existiam nesse meio até aquele grupo de zelotes. Não sei se os irmãos já ouviram falar dos zelotes. Eram os judeus que não aceitavam o Império Romano governando, e eles eram um grupo de milícias, que se organizavam e atacavam pontos estratégicos por meio de dar arma mesmo, por meio bélico, para tentar derrubar o poderio do apóstolo do Império Romano. Então, muitos comentaristas, inclusive, vão dizer que zelotes estavam inseridos dentre esse número de cerca de mais de 40 judeus. Então, o comandante, preocupado, porque ele deveria zelar pela ordem, ele então monta um grande número de soldados. Nós vamos ver aqui que por cerca da hora terceira é 9 horas da noite, cerca de 9 horas da noite, ele profere uma ordem para os centuriões, que são os oficiais de patente inferior a ele, para que eles organizassem então 200 soldados. 200 soldados para 40 judeus, está de sobra, um para um, mesmo que não leve 5 ali, a gente ainda vai ter uma sobra de bastante soldado romano. Mas para ele não é suficiente. 200 soldados, 70 de cavalaria, 70 que montam em cavalo, e mais 200 lanceiros, 470 soldados romanos para levar o apóstolo Paulo. Provavelmente, irmãos, esse comandante ele considerou tão verdadeiro, por causa da providência de Deus, a afirmação daquele menino, o testemunho daquele menino, que ele ficou esperando que de repente não só 40, mas até mais estavam em concluo, e o menino ouviu só ouviu a respeito de 40. Então, para se antecipar aos judeus, ele juntou aqui 470 soldados para guiar o apóstolo Paulo. Essa foi a ordem dele, para que o apóstolo Paulo então fosse levado em segurança. 470 ele julgou que é um número suficiente para levar o apóstolo Paulo em segurança a Cesareia, para ser ouvido pelo governador Félix. Desse modo, então, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está retomando o trajeto que ele fez no capítulo 21. No capítulo 21, Paulo passou pela Cesareia para chegar a Jerusalém. E assim que ele ficou em Jerusalém, não se demorou muito, agora ele está tendo que fazer o percurso de volta, o retrocesso. Ele está passando novamente pela Cesareia para ser levado até o comandante romano. E nós vemos então que o comandante prepara, manda os soldados preparar cavalos para levar o apóstolo Paulo, e esse número de 270 soldados, alguns da cavalaria, outros lanceiros e outros apenas soldados, guiariam o apóstolo Paulo nesse trajeto de Jerusalém até a Cesareia, onde estava situado o governador romano Félix. Nós vemos então que, além de enviar o apóstolo Paulo, o preso, para ter uma audiência com o governador, ele escreve uma carta no verso 26 em diante, a carta de Cláudio a Félix. Ele começa se apresentando, Cláudio Lísias, que é o comandante, ao excelentíssimo governador Félix. Ele então saúda esse
esse governador. E nós vemos então que ele relata de maneira bem resumida o motivo de estar levando o apóstolo Paulo. Ele vai falar que o apóstolo Paulo foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto, aquele espancamento que nós vimos no capítulo 21, quando ele então, junto com a guarda, livrou o apóstolo Paulo de ser morto. E ele então vai falar que o motivo disso, querendo certificar do motivo pelo qual o acusavam, filo descer ao Sinédrio, aquele segundo momento que o apóstolo Paulo está perante o Sinédrio, para que fosse ouvido então o real motivo daquele tumulto, daquele espancamento. Foi quando ele verificou, o comandante verificou, ser ele acusado de coisas referentes à lei dos réis. O comandante está antecipando o julgamento pessoal dele. Ele está dizendo ao governador Félix: olha, governador, eu, comandante, pelo que vi aqui, esse homem está sendo acusado somente de coisas que se referem à lei dos judeus. Ele vai falar que não viu motivo nenhum para pena de morte ou sequer pena de prisão para o apóstolo Paulo. Mas tendo vista a influência política que os judeus tinham naquele tempo, inclusive o Sinédrio, o comandante, para se resguardar, para se preservar dentro da estrutura hierárquica que existia em Roma, ele prefere, mesmo ele não vendo nada que obrigasse o apóstolo Paulo a ficar preso, ele julga por bem enviar o apóstolo Paulo para que isso fosse resolvido pelo governador. Então ele lava as suas mãos e entrega o apóstolo Paulo ao governador Félix, aquele que tinha a patente superior à sua. Ele não somente faz isso, como ele também intima os judeus e os acusadores para comparecerem perante o governador e apresentarem a sua denúncia, que é o que nós veremos no capítulo 24. Então o apóstolo Paulo ele é enviado ao governador Félix. O texto vai falar, no verso 31, os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. Antipátride, irmãos, era uma cidade que ficava entre Jerusalém e Cesareia. Essa cidade era como uma cidade de descanso para as tropas ou para os viajantes que intercambiavam entre essas duas cidades. Essa cidade ela foi construída pelo Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que, no início dos evangelhos, quando Jesus nasce, ele proclama aquela ordem para matar todas as crianças, todos os bebês. E Herodes constrói essa cidade e o nome dela é em homenagem ao seu pai, Antipater. Por isso, Antipátride, o nome Antipater é o pai dele. Ele constrói essa cidade em homenagem, então, ao seu pai. Nós vimos, então, que no dia seguinte voltaram para a fortaleza alguns soldados e ficaram somente os de cavalaria para levar o apóstolo Paulo até Cesareia, os quais, chegando em Cesareia, entregaram o apóstolo e também a carta ao governador. Nós vimos que, lida a carta do governador, ele perguntou de qual província ele era. E Paulo fala que ele era da Cilícia, lembrando que ele nasceu em Tarso, e Tarso fazia parte da província da Cilícia. Disse então: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Aqui, pretório de Herodes é o palácio de Herodes, novamente construído por Herodes o Grande. Era a casa do governador, a casa oficial do governador. Então, o governador determinou que ele ficasse detido, preso em alguma ala específica do seu palácio, até que os acusadores chegassem para apresentar a sua denúncia. Nós podemos aqui inferir que ele pergunta de qual província o apóstolo Paulo era, para saber de quem era a competência para julgar. Como isso aqui, a carta já dizia que estava envolvendo somente as questões da lei dos judeus, ele então busca ouvir e julgar. Mas se fosse seguir a risca lei romana, ele deveria mandar o apóstolo Paulo para a Cilícia, para que o governador da Cilícia o julgasse. Mas então ele teria um problema de incomodar pessoas da Cilícia, a questão política, uma questão tão trivial que é em relação à lei dos judeus. Para ele é uma questão trivial, eles não se sujeitam às leis dos judeus, somente às leis romanas. E outro ponto é ter uma animosidade política com os judeus,
pois eles teriam que se dirigir à Cilícia e não a Cesareia, que é a cidade mais próxima de Jerusalém. Então nós vemos aqui o governador, ele então buscando o meio termo para agradar a todos, né? Então nós vemos aqui que ele então promete um julgamento ao apóstolo Paulo, mas contudo ele mantém o apóstolo Paulo ainda preso, por mais que não houvesse nenhuma acusação formal, ou uma acusação com respaldo na lei romana para que ele continuasse preso. Pela lei romana, o apóstolo Paulo deveria ter sido solto nesse momento, mas nós entendemos que tudo isso, vamos ver nos próximos capítulos de Atos, faz parte da providência divina. Faz parte da providência divina e meio pelo qual o apóstolo Paulo irá anunciar em Roma o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então agora nós vamos a algumas aplicações que nós podemos extrair do texto de hoje, de Atos capítulo 23. A primeira aplicação que nós podemos extrair do texto é pequenos instrumentos na mão de um grande Deus. Pequenos instrumentos na mão de um grande Deus. O nosso Deus, irmãos, ele tem uma maneira própria de trabalhar na história. Nós vemos isso na própria revelação das Sagradas Escrituras, na revelação dele. Ele geralmente, em grandes vezes, ele manifesta seu grande poder utilizando instrumentos pequenos e insignificantes para esse mundo. No nosso caso aqui no texto, o grande instrumento utilizado por ele foi um menino, o sobrinho do apóstolo Paulo, que foi objeto da providência e o meio pelo qual o apóstolo Paulo foi livrado pelo testemunho daquele menino que foi tomado como verdadeiro pelo comandante romano. Isso está em harmonia com toda a revelação das Escrituras. Como Deus, ele é um Deus que se revela e pega as coisas pequenas desse mundo. Nós vemos isso, por exemplo, com o Senhor Jesus Cristo, alguns dizeres dele. Ele falou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele também disse: os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E com o próprio Cristo, com o próprio Messias, não foi diferente. Os judeus de sua época esperavam que o Messias seria o grande guerreiro, o rei guerreiro que haveria de vir a esse mundo para libertar o seu povo do jugo romano. Eles esperavam um rei que levantaria uma grande tropa de judeus e que tiraria César do poder, libertando o seu povo. Mas não foi assim que Deus escreveu a história. Nós vemos um menino nascendo de uma família pobre, filho de carpinteiro, filho de Deus encarnado. Novamente Deus pegando as coisas pequenas e revelando o seu poder. Ele nasceu de uma família pobre, filho de carpinteiro, e serviu os seus discípulos. O Deus encarnado, o Messias, lavando os pés de homens pecadores. O Messias, o Filho de Deus, conversando com prostitutas, conversando com aqueles que cobravam impostos, os publicanos. Como ele mesmo disse: eu não vim para os sãos ou para os justos, mas eu vim para os doentes, para os pecadores. Esse é o nosso Deus, é assim que ele trabalha na história. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, que tendo ele, tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Jesus Cristo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O ápice da história da redenção. Quando nós retrocedemos nas Escrituras, naqueles grandes homens
da história do povo de Deus, da nossa história, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, nós vemos como Deus pegou homens insignificantes e colocou-os em posição importante na história do povo de Deus. Nós vemos, por exemplo, Abraão e Sara. Abraão era um artesão, ele produzia ídolos, ele era um pagão, e Deus, na sua graça, porque por causa da fé de Abraão, que ele mesmo deu, que nós entendemos isso hoje, ele chama Abraão, ele tira Abraão do meio dos caldeus, do meio daquele paganismo. E não somente isso, ele promete a Abraão que dele haveria de vir uma multidão de descendentes, além do descendente de Cristo, uma multidão maior do que a areia, do que os grãos de areia, sendo Sara sua mulher estéril. Uma estéril dá à luz Isaac, e é prometido uma descendência numerosa que haveria de vir dele. Nós temos Jacó e Esaú. Esaú com seu porte de guerreiro forte, que humanamente era aquele que haveria de ser um representante de Deus, do seu pai, do Deus de Isaac, mas o Senhor amou a Jacó e odiou Esaú. E Jacó então é da linhagem santa. Jacó, pequeno, aquele que passou a perna e roubou a primogenitura do seu irmão, vendendo a ele um prato de comida. Deus pegando as coisas pequenas e insignificantes e mostrando o seu poder por meio dela. Nós temos José, caçula dentre os seus irmãos, que foi dotado de dom de entender os sonhos, de sonhar e interpretar os sonhos. Mas ele foi invejado por seus irmãos e foi vendido como escravo. E passou muitos anos preso como escravo no Egito. E o que o Senhor fez com José? O Senhor utilizou o sonho, o dom que ele tinha dado para José, e isso foi um instrumento para que ele revelasse ao faraó, demonstrando o propósito daquele sonho a respeito das vacas gordas e das vacas magras, de modo que José então ele se torna o segundo maior homem depois de faraó. E nós temos Moisés que foi colocado num barco porque eles estavam perseguindo, matando as crianças. Ele é criado por faraó, por egípcios, e nós vemos quem Moisés se tornou. Um homem que não sabia falar de forma correta, não sabíamos se ele era gago, se ele tinha problema com articulação, e esse homem é utilizado como mediador, uma figura de Cristo perante Deus e o seu povo. E por fim nós vemos Davi, tão insignificante perante Saul, mas ele era um rei segundo o coração de Deus. Aquele pequeno é o responsável, por meio de uma pedra, derrubar o grande Golias. Nós vemos isso na história, como Deus trabalha assim, como ele pega as coisas insignificantes desse mundo e mostra que há um poder maior agindo ali. Nós temos um motivo disso, porque o apóstolo Paulo ele escreveu por que Deus age dessa maneira na história. Ele fala aqui, irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foi poderosos, não foram os sábios, nem os nobres, muitos chamados pelo Senhor. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir em nada as que são. E com que propósito? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o propósito, porque Deus age dessa maneira. Ele utiliza as coisas pequenas e mostra o seu grande poder por meio delas, como nós vimos aqui no texto de hoje, por meio do sobrinho menino, que foi utilizado como instrumento da providência de Deus para livrar o apóstolo Paulo da morte. Esse é o nosso Deus. Um Deus que utiliza instrumentos irrelevantes, insignificantes e pequenos, e por meio deles demonstra o seu grande poder. Essa é a primeira aplicação que nós podemos extrair.
A segunda aplicação que nós podemos extrair do texto, que é o próprio tema do texto, é os desígnios de Deus não são frustrados ou não podem ser frustrados. Nós vimos que Jesus Cristo disse ao apóstolo Paulo para ele ter coragem no verso 11, pois assim como ele tinha sido sua testemunha em Jerusalém, também seria em Roma. Os judeus então tramaram para tirar a vida de Paulo, mas isso não poderia ocorrer, porque Deus já havia determinado no seu desígnio que o apóstolo Paulo seria sua testemunha em Roma. E nós vemos que, uma vez dito por Deus, uma vez verbalizado, proclamado, isso não pode mudar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Nós vemos isso nas Escrituras, em Daniel capítulo 4, verso 34, ele diz, depois que Nabucodonosor estava altivo, e o Senhor então colocou ele como louco, de tal modo que ele foi pastar como um animal nu. Tamanha foi a loucura que o Senhor colocou sobre ele. Quando o Senhor retira dele a loucura e ele recobra, né, a sua consciência, ele diz, mas ao fim daqueles dias, o próprio Nabucodonosor está dizendo, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? O salmista diz que enquanto a vós outros, Jesus Cristo diz que enquanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça são contados por esse Deus. O salmista diz que tudo quanto aprouve ao Senhor, Salmo 135, Ele o fez. Tudo que aprouve, tudo que Ele quis, Ele o fez. Seja nos céus, seja na terra, no mar ou em todos os abismos. Ele faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Foi ele quem feriu muitas das nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bassã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Nada pode frear esse Deus, nada pode deter. Quem levantará contra o Senhor? Ou quem pode ser o seu conselheiro? Ou quem pode pedir para que seja algo restituído? Ele é o Todo-Poderoso. Esse Deus, o Deus que nós servimos é aquele que revela o seu intento nas Escrituras, inclusive profecias que se cumpriram e se cumprirão na escatologia, porque nada pode frustrar o desígnio desse Deus. E para nós, isso deve ser um grande conforto, saber que os desígnios de Deus não são frustrados. Isso deve confortar no que tange a nossa salvação, porque foi Ele que nos salvou. É esse Deus cujos desígnios não são frustrados que é a rocha, o fundamento da nossa salvação. Foi Ele que nos declarou justos por meio daquela santa sentença, onde Ele declarou que a obra do seu Filho Jesus Cristo seria imputada a nós. Então Ele viu justiça ao olhar para nós, não porque nós produzimos algo de bom, mas por causa da justiça do Filho. Foi Ele que nos regenerou e nos deu o presente da fé para que nós crescemos no Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que fez enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós e nos consolar no sofrimento, nas aflições desse mundo. E Ele nos ajuda até hoje. Como Jesus Cristo disse, o meu Pai até hoje trabalha, Ele não descansa. Isso deve ser uma verdade para nos consolar, irmãos, contra a nossa santificação. Quando nós pecamos e afrontamos a lei do Senhor, o diabo ele levanta acusações de que não há mais opção para nós, não há mais alternativas para nós.
mas nós temos verdades nas Escrituras desse Deus Todo-Poderoso que entregou o seu Filho por nós, que entregou Jesus Cristo pela remissão dos nossos pecados. Em Judas, capítulo 1, verso 24, ele encerra o livro dizendo que, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos manter imaculados diante da sua glória, no grande dia do juízo. Oremos, irmãos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, pela tua santa revelação, Deus. Obrigado porque nós somos agraciados pela tua palavra, Senhor. Nós somos alimentados por ela, Senhor. Nós vemos o Senhor agindo na história diante da sua revelação, Pai. E como tudo está em harmonia, tudo está culminando para a tua glória, Senhor, para os teus santos propósitos serem cumpridos, Pai. Nós somos confortados nisso, Pai, porque o mesmo Deus que faz todas as coisas para a sua glória é um Deus que fala também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar nesse processo de santificação, Pai. Nos ajude, Deus, a sermos diligentes aos meios de graça, Pai. Nos ajude, Senhor, a orarmos, Pai, como convém no meio do Teu Santo Espírito, Deus. A nos apegarmos à oração, Senhor, a termos comunhão por meio da oração a Ti. Não diferentemente também, Pai, termos comunhão lendo a respeito de Ti na Tua Santa Palavra, Senhor. Quantas semanas, Senhor, a Tua Palavra está fechada em nossas casas, nós não a lemos, nós não meditamos, nós não ruminamos as doutrinas que estão ali. E nós fomos agraciados por Deus, que quando nós ainda éramos pecadores, morreu por nós. Isso muitas vezes não nos constrange a buscar esse Deus. Muitas vezes não nos leva ao joelho no chão, Deus, à humilhação. Nós temos exemplos de homens que não viram, mas estavam apenas na esperança a respeito do Messias. Como esses homens buscavam uma vida em santidade a Ti, uma vida de devoção a Ti, Deus, entregando a própria vida como sacerdócio a Ti. E nós, que estamos após a revelação, a plenitude dos tempos, onde o Senhor Jesus Cristo, o grande Messias anunciado no Antigo Testamento, se revelou e cumpriu a sua santa obra de remissão dos pecados de todos os homens que fazem parte do Teu povo, Senhor. Mesmo diante dessas verdades, isso muitas vezes não nos faz recorrermos a Ti, ao nosso refúgio. E nós temos o Santo Espírito habitando dentro de nós, e ainda assim negligenciamos, Deus. Agradecemos a Ti porque Tu és um Deus compassivo, és um Deus misericordioso, porque ai de nós se as Suas misericórdias não se renovassem a cada manhã. Nos constranja, Deus, nos constranja, Senhor, a buscarmos a Ti, Deus. Que não venhamos, Senhor, a incorrer no erro de tratar a fé, de tratar a Tua Santa Igreja, de tratar a Tua Santa Palavra e os meios de graça como os sacramentos, apenas como liturgia da nossa religião, Senhor. Nos livre, Deus, da frieza espiritual, Senhor. Nos livre, Deus, de termos o Santo Domingo, o Santo Dia do Senhor, como apenas mais um dia do nosso calendário, mais um dia da semana, onde nós, às 7 horas, nos ajuntamos, louvamos, cantamos, oramos, ouvindo a palavra, e segunda-feira nós novamente, muitas vezes como hipócritas, voltamos a violar a Tua santa lei, sem nenhum tipo de remorso, Senhor, sem nenhum tipo de peso na consciência, Deus.
que não venhamos a tratar a santa fé dessa maneira, Deus, mas como a Tua palavra nos instrui, Senhor, que compareçamos perante Ti com tremor e com temor, porque Tu és um Deus zeloso e um Deus, como o profeta diz, santo, santo e santo. Não nos deixe, Deus, cair na hipocrisia, Deus. Nos livre, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Deus. Nos preserve, Deus. Nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, Senhor. E é nela que nós nos apegamos, Pai. Sabendo que nós somos também responsáveis, Deus. O Senhor nos chama, Senhor, a buscarmos mais de Ti, Senhor. O Senhor nos chama a ser zelosos na Tua palavra, Deus. Nos ajude nessa caminhada, Deus. Que a Tua santa palavra venha ecoar durante toda a semana e nos livrar, Deus, das ciladas, nos livrar dos pecados. Livre os nossos olhos, Pai, das ciladas, Deus. Livre os nossos olhos, Pai, a janela da nossa alma, de olhar para coisas que não são santas, Deus. De olhar para as coisas que nos fazem, em nossa imaginação, já pecar contra Ti, Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Deus. Clamamos a Ti e temos esperança, porque Tu és um Deus misericordioso e gracioso. Ó Trindade. Amém, Senhor. Vamos louvar, meus irmãos. Cidade
Simplesmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Vamos orar, meus irmãos. Meus amados, meus queridos, Santo, muito obrigado, Senhor, porque Tu falaste, Deus, conosco através do Teu servo, Senhor Vinícius. E, Senhor, que nós possamos não esquecer, Pai, o que aqui foi exposto. Deus, livra-nos, ó Senhor, da nossa tendência pecaminosa à hipocrisia, Senhor. Senhor, nós sabemos, Deus, todos nós sabemos que somos hipócritas por natureza, Senhor. Aquilo, Deus, que a nossa boca, Deus, fala contra o pecado, Deus, o nosso coração clama por ele. Aquilo, Deus, em que nós sabemos que devemos desviar os nossos olhares, Deus, os nossos olhos são atraídos, Senhor. Senhor, livra-nos, Deus, de toda a hipocrisia, Deus. Livra-nos, ó Deus, de sermos, Senhor, de sermos inúteis, ó Deus. De sermos inúteis a ponto de apenas sermos pisados pelos homens, Senhor, porque nós não estamos sendo sal, Deus, dessa terra, Deus, nós não estamos sendo luz, Senhor, porque nós, na verdade, estamos sendo hipócritas, Senhor, que condena a todos para o inferno, Deus, e nos achamos melhores do que os nossos semelhantes, Deus. Nós, Deus, que muitas vezes queremos tirar, Deus, um pequeno objeto dos olhos dos nossos irmãos, Deus, e como nos nossos, Deus, está, Deus, com uma trave enorme, Deus, cheio de escamas, Deus, cheio de adultério, Deus, cheio de fofoca, cheio de cobiça, Deus, cheio, Deus, de desonra, Senhor. Senhor, saibamos, Deus, que se aqui estamos nessa noite, Deus, é porque, Deus, nós não temos, Deus, nenhum mérito, Senhor, porque se Tu escolhe, Deus, predominantemente, Deus, as coisas fracas, vis e desprezíveis, Deus, logo, Deus, nós somos fracos, vis e desprezíveis, Senhor, que o Senhor escolheu para manifestar a Sua glória, Deus, diante, Deus, e para nossas vidas, Senhor. E nós jamais nos esqueçamos disso, Deus, na nossa condição, Senhor, do que somos, Senhor, do que nós somos, Deus. Por favor, Deus, que esse irmão, Deus, venha penetrar no nosso interior, Deus. Que nós saibamos, Deus, que na nossa insignificância, Deus, nós podemos ser, sim, usados por Ti, Deus. Mas quando formos usados, Senhor, não, Deus, busquemos mérito, Deus, porque foi presente, Deus, porque foi dom, Deus, porque foi o Senhor exercendo a Sua graça, Deus. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Que Cristo cresça e que nós diminuamos, Senhor. A Ti somente, Senhor, e a Ti somente, Deus, demos e veremos a sempre da glória, porque só Tu nos merece todo louvor e toda adoração. Leve-nos, Deus, para nossas casas em paz, Deus, que nós não sejamos inúteis, Deus, no sentido também de já chegar em casa, ligar na nossa TV, Deus, esquecermos de tudo o que foi exposto aqui, Deus, e já sermos expostos, Deus, a toda a imoralidade que a mídia e o entretenimento, Deus, nos expõe, Deus, constantemente, Deus. Sejamos, Deus, servos fiéis e prudentes, Deus, e que nos atentemos, Deus, a cada passo, Deus, a cada olhar, Deus, a cada palavra, Deus, a cada pessoa com que nós damos ouvidos, Senhor. Por favor, Deus, mude, Deus, a nossa geração, Deus, começando a mudar a nós mesmos, Senhor, porque precisamos nos arrepender dia após dia, Senhor. Sabemos sempre que Tu estás conosco. Sabemos sempre, Deus, que os Seus desígnios não podem ser frustrados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler o texto sagrado. Vamos ficar de pé para ler. 2 Coríntios 13. Vamos ler todos juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor
amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.